Quando que foi e quando que se deu essa virada de chave? Obrigado por me receber, doutor Caio. Bastante importante a gente falar sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito, que une ciência, comportamento e saúde mental. E depois de trabalhar mais de 16 anos no mercado corporativo, sempre em finanças corporativas, eu comecei a perceber que as pessoas estavam normalizando os fatores de estresse, né, os sintomas de estresse, de ansiedade, e muitas vezes justificando como se fosse uma ferramenta de produtividade. Que, na verdade, a gente viu é o contrário, né? Então, assim, dados que a gente foi vendo, né, até os últimos atualizados, o número de afastamentos tem aumentado muito, e um olhar mais, assim, onde une a economia de bem-estar e a questão da saúde mental, mais de 400% de crescimento de afastamento só por saúde mental. Eu estava vendo um dado da OMS falando que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Então, linka muito do que você está falando aí, né? Exatamente, Então, assim, e 68% de crescimento de 2024 em relação a 2023, né? A gente gosta de dados, eu acho que dados faz todo sentido para justificar e trazer um histórico. E mais do que isso, né? A base disso, mais de 60% são mulheres com idade média de 41 anos. Então, a gente assim, vê um perfil, claro, todo mundo está assim, em destaque para poder vivenciar esse estresse, né, dentro do trabalho, mas percebendo isso, eu notei que havia essa normalização, uma necessidade de conscientização de que é o contrário realmente, quando você está menos estressado, quando você está mais calmo, com mais clareza mental, você produz muito mais. Então, isso se traduz no quê? Numa produtividade sustentável para dentro da empresa e principalmente para o indivíduo. Não são só números, né, no gerenciar das pessoas, né? Agora, é interessante, quando a gente pensa essa questão das barras de Access, né, quando que isso foi uma virada na tua vida profissional e quando que foi o teu primeiro contato com elas? Foi de construção mesmo do entendimento de que eu deveria fazer algo mais porque aquele estresse já estava me contaminando. E eu, através de uma amiga, conheci as barras de Access e logo já comecei a ver o resultado, o impacto, não só, principalmente na regulação do estresse, na regulação emocional, mas na clareza mental. E quando eu percebi esse lado positivo da clareza mental, eu vi que fazia todo sentido levar para dentro das empresas, porque é lá que a gente sofre muitas vezes as maiores pressões, lá que a gente tem que mostrar produtividade, performance, alta performance. Então, a ideia foi, primeiro, me formei, né, facilitadora de barras. E essa formação foi aqui no Brasil ou ela foi fora do Brasil e posteriormente aqui? Como que foi isso? Curiosidade. Essa formação, ótimo. Essa formação acontece dentro do Brasil, mas ela é uma certificação internacional promovida pela Access Consciousness, que é uma empresa da onde surgiu as barras de Access. Então, é a formação que capacita para que a pessoa seja um praticante de barras, que possa praticar, oferecer as barras para as pessoas. Então, eu me formei, assim, e comecei, inclusive, a capacitar outras pessoas. Porque começou eu percebendo que as barras poderiam ser contribuição para o estresse, mas principalmente nas crianças. E então, eu ofereci para a escola. Uma escola perto de casa, e a gente teve um resultado depois de 1 mês e meio muito grandioso, né, de mais calma, mais concentração, e consequentemente mais aprendizado das crianças em relação ao conteúdo. Então, depoimentos de pais, os professores, né, a diretoria da escola, e aí se ampliou para as instituições. Que bacana. Que é onde eu fiz, né, essa ponte de comunicação para apresentar as barras como prevenção. Que legal. Você sabe que a gente vai destrinchar mais como que faz, né, toda a técnica, mas eu sempre tenho curiosidade de procurar um pouco da evidência científica e dos estudos, né, e eu trouxe algumas coisas, fiz uma revisão ali do tema. Então tem um estudo que eu achei muito bacana de 2017, que foi publicado, acho que é Terry Rope, não sei se você chegou a conhecer. Sim. E mostrou que uma sessão de 90 minutos com as barras, né, teve uma redução média de 84,7% em sintomas de ansiedade e 82,7% de sintomas de depressão. Eu achei esse número fantástico, porque eu como psiquiatra, às vezes,
vejo pessoas em que a gente associa os tratamentos preconizados, sejam tratamentos medicamentosos e psicoterapia, a gente tem um controle, mas às vezes fica algo residual. Eu sempre me pergunto quais as estratégias que a gente pode complementar esses tratamentos que já são preconizados. E aí, será que as barras estão inseridas nisso? Sim, esse estudo da doutora Terry Hope é muito importante. Você chegou a conhecê-la? Eu conheci, assim, não pessoalmente, mas ela está até vindo para o Brasil agora, no início de 2026. Bacana. Nós temos algumas projeções de pesquisas juntas, mas ela já tem algo publicado cientificamente, que aconteceu em 2017, e depois, né, uma renovação em 2020. E ela realmente conseguiu identificar como é que funciona o cérebro quando você corre as barras, você faz a sessão, você segue aquele protocolo. Então, há uma coerência cerebral, ou seja, as partes do cérebro, elas se conversam com mais equilíbrio, fazendo com que aquela tensão que acontece no estresse, ele é liberado quase imediatamente. Então, a gente percebe que isso traz benefícios para dentro do trabalho, mas também de forma relacional. A forma com que as pessoas se permitem, né, a receber a ferramenta, mostra que há uma expansão até na consciência no sentido comportamental. Ou seja, a sua arquitetura da escolha, ela se altera, já que você não está no estado de estresse contínuo como normalmente estaria. Acho curioso que às vezes quem está nos ouvindo pode pensar assim, tá, eu entendi que é a barra de Access, entendi o nome, entendi que faz sentido para sintomas ansiosos e depressivos, mas o que todo mundo deve saber? Como que executa a técnica? Como que é? Tenta explicar para o pessoal que está nos assistindo, para eles poderem imaginar como que é. Ah, perfeito. É uma técnica em que o praticante de barras toca 32 pontos na cabeça da pessoa, né? E essa pessoa, ela vai se acomodar numa cadeira que a gente chama de gravidade zero, uma cadeira de barras de Access. E durante a sessão, esses pontos eles vão sendo tocados e a pessoa vai sentindo meio que uma descarga elétrica também. Tem muitas pessoas que adormecem, elas já relaxam nos primeiros minutos, tem gente que quer conversar um pouco mais, mas a sessão ela não tem uma regra específica a não ser os pontos. Eles têm o início, o meio e o fim. Então, a gente, quando faz a sessão inteira, cada um indivíduo se comporta de uma forma. É muito, inclusive a doutora Terry mesmo, conversando junto com o Ministério da Saúde, que nós tivemos uma reunião ano passado, para explicar as barras, ela mostrou que quanto mais a pessoa está no estado mais grave de depressão, mais rápido se torna o impacto positivo das barras. Então, depois que termina a sessão, a pessoa pode se levantar, ela percebe muitas vezes um pouquinho mais de cansaço no dia, mas nada que depois o sono melhora. Inclusive, a gente tem depoimentos, testemunhos de melhora do sono e no outro dia uma clareza mental mais aumentada.